Olá pessoal, muito boa noite a todos, aqui é o Léo e já te convido a pegar papel e caneta para quem gosta de anotar ou seu computador, se você, assim como eu, é mais tecnológico. E já vai se preparando porque hoje temos uma aula incrível pela frente. E nessa série de 3 aulas estamos falando sobre algumas das principais queixas clínicas em pediatria que chegam ao consultório dos fisioterapeutas e profissionais de saúde. Tudo isso para você tornar o seu atendimento em um atendimento de excelência. Nessa aula vamos falar sobre torcicolo muscular congênito. As evidências mais atuais, vamos entender e identificar o torcicolo muscular congênito, como avaliar as limitações de movimento e também, além de prestar um ótimo atendimento, prestar uma ótima instrução aos pais. E uma das maiores motivações para a gente continuar o trabalho é o feedback dos resultados que os alunos frequentemente enviam para a gente. Dá uma olhada nesse vídeo que eu recebi essa semana. O curso do Léo me proporcionou entender o porquê de cada manuseio a partir da embriologia e permitiu que eu desenvolvesse um raciocínio clínico e a partir da avaliação eu ter ferramentas para tratar qualquer caso que chegar aqui no consultório. Porque eu vou entender o que está acontecendo, onde está acontecendo e como tratar esse paciente com base em evidências científicas. Então, mudou muito a minha forma de pensar e de tratar. E este é somente um dos depoimentos que eu recebo toda semana dos vários alunos ao redor do mundo ao qual já tive a oportunidade de dar aula, mostrando para a gente os resultados clínicos, mostrando a satisfação após o curso. Vamos agora fazer uma breve revisão da nossa aula 1, ao qual falamos das cólicas e das desordens digestivas no bebê. Comumente, diariamente, chegam bebês com queixa de cólica na clínica. O primeiro fator é diferenciar uma cólica, que é algo patológico, de uma condição natural de uma maturação do sistema digestivo do bebê. A cólica é caracterizada principalmente por um choro excessivo, acompanhado de irritação e tensões corporais no bebê, junto com expressões faciais. A cólica é caracterizada por um choro excessivo que dura mais de 3 horas em 3 dias consecutivos em uma semana. A partir daí, a gente começa a avaliar o bebê e ver quais condições com testes clínicos e terapia manual que a gente pode melhorar as percepções da cólica. Mudar a percepção do bebê, acalmando esse sistema que está em constante maturação. E se por algum motivo você ainda não assistiu a aula 1, acabando essa aula 2, dá um pulinho lá para ver a gravação, pois vai ficar no ar por pouco tempo. Você pode acessar lá na nossa comunidade, no WhatsApp ou no link na minha bio do Instagram. E hoje eu vou ensinar a você sobre torcicolo muscular congênito, as evidências mais atuais. Vamos dar início conceituando o que é uma torcicolo muscular congênito. Torcicolo muscular congênito, como está na definição aqui no slide, é uma deformidade postural visível após o nascimento, que se caracteriza principalmente por uma inclinação de um lado da cabecinha do bebê e uma rotação para o lado contralateral, geralmente associada a uma rigidez do esternocleidomastoide unilateral, podendo estar associada a diversas outras alterações da clínica em pediatria. Histologicamente falando, quando a gente pega o tecido, o torcicolo muscular congênito, e pega esse tecido, pega o nódulo, muitas vezes ele pode estar vinculado a um nódulo no ECOM. A gente pega esse nódulo e leva para o microscópio para avaliar o que a gente encontra. É o que eu trouxe aqui nesse slide para vocês. Ó. Por mais que fala que é um problema muscular, o nódulo ele não fica no músculo, ele fica geralmente no perimísio do esternocleidomastoide. Então aqui está um exemplo de um nódulo, quando a gente coloca ele no microscópio e amplia várias vezes, mostra que a gente tem uma quantidade aumentada de colágeno no perimísio, no tecido que envolve as fibras musculares, e também
podemos ter, como a gente vê onde eu estou passando o laser, ó, um infiltrado de gordura no perimísio. Essa imagem é dos bebês com torcicolo muscular congênito, a análise histológica, e essa imagem é de um ECOM, de um bebê normal, aqui à direita, onde a gente não tem nem infiltrado de gordura e nem aumento de densidade, porque não tem um nódulo específico. Muito bem. Fatores que podem estar ligados ao torcicolo muscular congênito. Um fator muito importante clinicamente é a assimetria craniana. A principal delas, uma plagiocefalia, uma alteração das diagonais. É o fator bem comumente encontrado na clínica associado ao torcicolo congênito. Principalmente porque os indivíduos com torcicolo muscular congênito, eles vão adquirir geralmente uma preferência posicional. E isso vai fazer com que um crânio, às vezes de um bebê que nasce com um crânio bem simétrico, ao desenvolver, ao crescer, por causa da preferência posicional, ele vai gerando uma assimetria. Então é fundamental tratar associado à plagiocefalia, tratar o torcicolo muscular congênito e orientar os pais em relação à preferência posicional. Pra vocês terem uma ideia, gente, bebês com alterações de assimetria craniana, plagiocefalia, ou com alterações assimétricas da face, tem 22 vezes a mais de apresentar ultrassom anormal no músculo ECOM, demonstrando uma rigidez desse músculo com a presença de nódulo. Então, a plagiocefalia é possivelmente o fator mais comumente associado ao torcicolo muscular congênito. A primiparidade, né, o primeiro filho, está linkado também a uma incidência maior, uma prevalência maior de torcicolo muscular congênito. Aumentem até 6 vezes a chance do que um segundo, né, um segundo bebê, um terceiro bebê de uma família. Além disso, traumas no nascimento e, além dos traumas também, um parto difícil, por N coisas. Tanto pelo tamanho, né, do diâmetro da cabeça do bebê em relação ao diâmetro do canal vaginal, dentre várias outras, utilização de instrumentação, sofrimento fetal, tudo isso aumenta bastante a chance, né? Alteração de comprimento aumenta, por exemplo, 2 vezes a chance de desenvolver o torcicolo congênito, de comprimento tanto do tamanho da cabeça quanto também do bebê em si. Além de tudo, um trauma do nascimento aumenta até 4 vezes a chance de desenvolver um torcicolo muscular congênito. E quando a gente tem esses fatores que eu coloquei aqui para vocês combinados, isso aumenta ainda mais a chance de desenvolver um torcicolo muscular congênito. E alguns estudos bem interessantes, por exemplo, é isso, assimetrias faciais, como eu falei da plágio, se eu tenho um grau muito aumentado, eu posso gerar uma assimetria facial. E esse estudo, por exemplo, do Seung e colaboradores em 2013, mostrou que bebês não tratados de torcicolo congênito, à medida que vai crescendo o crânio e a face, eles vão aumentando o grau de assimetria. Então são comorbidades clínicas que devem ser tratadas em conjunto. Então tá aí o artigo, né, do Seung, e além disso os autores viram que quanto mais cedo se iniciava o tratamento, melhores os resultados em relação tanto ao torcicolo quanto à assimetria craniana. A avaliação é fundamental, além de avaliar, trazer os pais para junto do processo de avaliação, mostrando para eles possíveis limitações de movimento e, mais do que isso, documentar isso aí com fotometria. Na clínica, um recurso que eu uso muito é pedir para os pais baterem as fotos e me enviar. Porque além de eu colocar isso no prontuário do bebê, os pais também têm essa foto em casa, o que facilita para eles um acompanhamento de resultado, tá? E testes muito importantes, o primeiro deles é o teste de rotação cervical, onde eu pego o bebê, por exemplo, esse teste é feito em supino, tá? Com o bebê deitado em supino, pode ser feito já no 2º dia pós-nascimento. Eu coloco o bebê deitadinho, faço a rotação
e comparo com o lado contralateral. Eu observo muito as expressões faciais do bebê e também a rigidez do tecido, além das compensações no ombro do bebê e no tronco. O que se espera? Que o queixo do bebê ultrapasse a linha do ombro, gente. A rotação cervical passiva do bebê é maior do que no adulto. E se espera uma amplitude de movimento muito parecida de um lado em relação ao outro. Como eu havia dito anteriormente, esse teste já pode ser realizado no segundo dia, ou seja, na maternidade. E é um teste muito importante, porque se eu conseguir detectar a torcicolo já no início, eu já começo com a intervenção no início e eu diminuo muito a chance do desenvolvimento da assimetria e da plagiocefalia por questões posicionais, tá? Aqui está o artigo que eu referenciei aqui para vocês. Além da rotação, eu posso usar também o teste da inclinação. O bebê vai estar deitadinho, tá? Eu vou levantar aqui para vocês só para vocês terem acesso à posição. Mas o bebê vai estar deitado na maca, em supino, né, de barriguinha para cima. E aí eu vou levar o ouvido dele no ombro oposto, tá? Na verdade, o ouvido no ombro do mesmo lado. Na verdade, o que se espera é que o bebê encoste o ouvidinho no ombro sem problema e sem compensações do lado oposto. Da mesma forma, eu testo o lado contralateral. É interessante nesse teste fazer com o bebê sem blusinha, sem roupinha, porque aí eu peço o pai, a mãe, para bater uma foto quando eu atingir a posição máxima. E aí eu traço uma linha do ângulo dos dois olhos com a clavícula do bebê. Traço essa linha bilateralmente e vejo se eu tenho alguma assimetria. Esse teste da fotometria, ele é validado e apresenta uma boa confiabilidade intraexaminador e interexaminador. E além de tudo é um teste interessante para eu fazer um acompanhamento clínico. Eu peço sempre para os pais fazerem, porque além de ficar no celular dos pais, eles me enviam e eu calculo o ângulo. Então, teste de rotação, onde o queixo deve alcançar, ultrapassar a linha do ombro, e eu vou sempre comparar bilateral. E o teste de inclinação, onde o ouvidinho tem que encostar no ombro, e depois eu vou traçar uma linha que passa pelos dois olhos e pela clavícula do bebê e comparar os dois lados. E aí vem uma escala de graduação do torcicolo muscular congênito. Essa escala foi colocada no guideline da Kaplan de 2013, como está aqui na referência para vocês. A proposta da graduação, ela leva em conta principalmente a idade do bebê que foi descoberta a torcicolo muscular congênito, a quantidade de rotação do bebê, que é o parâmetro mais fidedigno, mais ainda do que a inclinação. A confiabilidade intra e interexaminador da rotação é melhor do que da inclinação. Então, por isso que a rotação que vale nessa graduação, tá? A presença de massa, de nódulo no ECOM e também a rigidez do pescoço do bebê. Então, essas 4 variáveis que estão aqui no slide, ó, é que a partir delas é que foi construída essa escala de graduação da torcicolo muscular congênito. O grau 1 é quando é detectado no início, né, com o bebê de 0 a 6 meses. Junto com isso, ele tem uma limitação somente de 15 graus comparado ao lado oposto. E além disso, ele tem geralmente uma preferência, aquele bebê que chega para você na consulta e ele está com a cabecinha na posição de repouso, inclinada e rodada. Então ele tem uma diminuição muito pequena de um lado em relação ao outro e é detectado com bebê de 0 a 6 meses. Esse é o grau 1, tá? O grau 2, também colocado como precoce moderada, né, o grau da torcicolo, ele também é detectado de 0 a 6 meses, porém o bebê ele tem uma amplitude de rotação diminuída entre 15 e 30 graus, comparando o lado bom com o lado da torcicolo. Tá? Então esse é o grau 2. O grau 3, ele também é detectado com o bebê de 0 a 6 meses, tá? Porém, ele tem uma rigidez muscular muito maior. Ele tem geralmente um nódulo no ECOM e, além disso, ele tem mais de 30 graus de rotação comparado ao lado contralateral. Esse seria o grau 3, tá? O grau 4
ele já é descoberto tardiamente. Então, é quando se descobre o torcicolo muscular congênito com o bebê entre 7 e 9 meses, tá? Ele apresenta uma preferência posicional, ele já chega no seu consultório com uma inclinação e rotação na postura estática dele. Além disso, ele tem uma rigidez muscular e ele tem uma limitação pequena, abaixo de 15 graus comparado à rotação do lado oposto. Esse seria o grau 4, o leve tardio. Eu tenho também o grau 5, ou moderado tardio, que é o bebê que descobriu a torcicolo na idade entre 10 e 12 meses. Além de tudo, ele tem também uma preferência postural. Mas ele tem uma rigidez muscular não muito grande e ele tem uma limitação baixa, abaixo também de 15 graus comparado com o lado oposto. O grau 6 é um bebê que descobriu a torcicolo entre 7 e 12 meses de idade, porém com uma rigidez muscular aumentada e uma amplitude de movimento maior do que 15 graus, a limitação dela, comparada ao lado oposto. E a gente ainda tem o grau 7, que é após 7 meses a descoberta, esse bebê vai apresentar um nódulo no ECOM e uma amplitude de movimento acima de 30 graus de rotação comparado ao lado oposto. Então, essa graduação é importante para a gente, tanto na avaliação quanto no decorrer, no acompanhamento das sessões, para a gente ver a evolução do bebê. E aí eu aconselho a vocês a usar, além da graduação, usar a fotometria e os testes passivo e também outros testes que possam ser usados associados, como que eu vou mostrar para vocês ainda nessa aula. Fatores de história são bem importantes na coleta ali, também na avaliação, principalmente na primeira avaliação. A idade cronológica do bebê, ou caso ele seja um prematuro, a idade corrigida do bebê. A idade que os pais notaram aquela dificuldade dele, né? Ou a postura ou a dificuldade de movimentar para um lado. Toda a história da gestação, incluindo toda uma percepção materna, se o bebê movimentava no último trimestre, qualquer problema patológico de infecção, de uso de medicamento que a mãe possa ter usado, se o bebê apresentava, né, no acompanhamento dos ultrassons, um desenvolvimento normal, uma boa movimentação, e principalmente se ele mexia muito no finalzinho da gestação, tá? Ou se ele estava encaixotado ali de repente, porque ali ele já está muito grande, então se ele estava muito preso, e a mãe relata isso muito, eu sentia que ele não movia muito. Esse é um dado bem interessante para se coletar também. O histórico do parto, como que foi o parto, o tempo de parto é importante, o peso do bebê ao nascer, o perímetro cefálico dele, se houve alguma complicação, o uso de algum acessório, isso é importante coletar, se teve um vácuo, um fórceps, alguma coisa nesse sentido, né? A postura do bebê, como que ele está antes de você tocar nele, como que está a posição de repouso dele. Se ele tem alguma assimetria facial, alguma assimetria craniana, isso tudo é importante coletar já no primeiro momento. Se tem alguma história familiar de torcicolo muscular congênito, ou se tem alguma outra alteração genética ou congênita também, né, na família. Então, esses fatos é importante coletar num primeiro momento, tá, gente? Outras condições médicas ali associadas que podem vir junto, né? Isso também é importante, e se o bebê está dentro dos marcos de desenvolvimento motor. Essas informações foram retiradas do guideline do Kaplan, publicado em 2018, tá? E segue como nível 2 de evidência, uma evidência boa aí para a gente seguir já e usar isso aí num primeiro momento de anamnese. Ações recomendadas, então orientações para os pais. São recomendados os cuidados desde do pós-nascimento ali, a fim de evitar assimetrias e torcicolo congênito. Cuidados com o quê? Com o posicionamento, mudar, variar posicionamento, colocar o bebê no tummy time, pelo menos 3 vezes ao dia. Um bebê com mais de 3 semanas pós de nascimento, né, a partir da 3ª semana, na verdade,
ele já deveria ficar metade do tempo acordado no tummy time. Não precisa de ser deitado no colchão, pode ser no colinho também, de barriguinha para baixo. Isso vai ajudar muito ele nas cólicas, no desenvolvimento, e aí lembrar de colocar o bebê para os dois lados. Uma coisa que acontece muito na clínica é que os pais, eles se adaptam muito bem a carregar o bebê em um ladinho. E eles têm dificuldade de carregar para os dois lados. Então pedir para os pais para estar variando o lado que ele carrega o bebê. E sempre que possível, carregar o bebê um pouquinho assim no tummy time. Variar a posição, não ficar com ele só de barriguinha para cima ou somente na posição vertical. Isso ajuda muito no início ali e vai ajudando também a ganhar movimento caso o bebê tenha alguma dificuldade de movimento cervical. Outro fator importante é o movimento ativo. Tá? O bebê no primeiro mês é muito difícil de testar movimento ativo. Por volta do final do segundo mês é que ele vai adquirindo uma grande mobilidade ativa. Porém, testar com ele deitadinho, se ele está acompanhando ali a partir do primeiro mês, algum brinquedinho, um chocalhozinho, um brinquedinho com barulhinho, junto com o movimento sonoro dos pais, é importante para a gente começar a testar também o movimento ativo do bebê. Já a partir dos 2 meses e meio, existem até testes específicos para a gente ver a qualidade funcional do ECOM, que é um teste muito importante também para ser usado no torcicolo muscular congênito. E aí cabe o fisioterapeuta, junto com outros profissionais de saúde, mas nesse caso do torcicolo muscular congênito, principalmente o fisioterapeuta, tratar um plano, né, de tratamento, né, traçar um plano de tratamento junto com os pais. Nesse plano deve incluir atendimento manual ali da fisioterapia, estimulação de movimentos da cervical, tanto passivo quanto ativo, e ao mesmo tempo incluir os pais no processo para estimular esse mesmo movimento em casa. E junto com esse plano de tratamento também, incluir a mudança de posição do bebê. Inclusive a estimulação em casa no tummy time, estimular com brinquedinhos para o bebê fazer movimento para o lado ao qual ele tem limitação. E isso tudo traçar um plano em conjunto. A partir daí, no início, sessões, né, marcar sessões periódicas, onde em toda sessão você tem que reavaliar o bebê, ver como que está o ganho de amplitude ativo e passivo dele. Né, o ativo principalmente dependendo da idade, né, respeitando os marcos motores. E esse é o último guideline que foi editado, né, que foi lançado, na verdade, agora em 2023, tá, gente? É uma revisão sistemática a respeito, reforçando parâmetros dos dois guidelines de 2013 e 2018, que eu já citei aqui nessa aula para vocês, e agora em 2023 trouxe algumas outras coisas para somar com o que tinha com 2018, que é o que a gente vai falar agora. Em relação à avaliação, a fotometria foi um parâmetro, porque houve um estudo em 2019 de validação que teve bons resultados em estar medindo a inclinação com a fotometria como parâmetro de acompanhamento. Naquele mesmo esquema que eu falei para vocês, medir o ângulo dos olhos com a clavícula. Então faço a inclinação, bato uma foto, peço para os pais baterem, né? Uma foto, geralmente essa foto ela vai vir aqui, ó, fica com a câmera aqui, 90 graus com a cabeça do bebê, onde eu faço a inclinação e depois eu calculo a angulação. Então a fotometria ganhou força, principalmente por causa desse estudo de validação publicado em 2019. Então nesse guideline a fotometria ela veio com uma força maior para o parâmetro de inclinação. Juntamente traz a possibilidade do goniômetro, aquele goniômetro maior, né, para medir a rotação, é o goniômetro canadense. Além disso, a escala de função muscular. É um teste que se faz do ECOM, principalmente com o bebê a partir dos 2 meses e meio, 3 meses. Onde eu seguro o bebê aqui pela axila, eu geralmente faço com o bebê de frente para mim, eu seguro ele pela axila, ou de frente para os pais também, e faço uma leve inclinação. O tamanho da inclinação que eu vou fazer com o bebê depende da idade dele, tá? Com 2 meses e meio, uma leve inclinação. Qual que é um teste normal? A tendência do bebê é o ECOM do lado... Então, se eu estou inclinando para a esquerda, o ECOM direito,
ele agir tentando manter a cabeça do bebê na posição vertical. Eu faço esse teste dos dois lados, né? O bebê eu não estaria com a mão ajudando, tá? Eu estou fazendo aqui porque é um boneco, mas o econ esquerdo do bebê estaria tentando fazer uma resistência quanto à posição horizontal. Ele tentaria colocar a cabeça do bebê na vertical. E aí eu faço esse teste comparativo, e é um teste interessante, tanto para eu avaliar, quanto para eu fazer nas próximas reavaliações após a estimulação do econ, tá? É um teste bem interessante, que é o teste de função muscular. Ele tem uma boa confiabilidade intra e interexaminador. A escala de simetria observacional, que é a FSOS-2, ela apresentou uma ótima confiabilidade, que é deixar o bebê um pouco movimentar e assim também a gente usar atratores para atrair a atenção do bebê, vendo como que está o movimento, não só da cabecinha, mas dos membros também, tanto o membro superior quanto o membro inferior. Uma vez que a torcicolo muscular congênita pode estar associado a disfunções de cintura escapular e pélvica, tá? De quadril, por exemplo. Uma outra escala que teve uma boa confiabilidade foi a TBS-2. O único problema é que essa especificamente, o estudo de confiabilidade não apresentou uma ótima qualidade metodológica. Além disso, a escala de estimulação visual parece ser um ótimo caminho para o ganho ativo do bebê. Lembrando que tem que respeitar o desenvolvimento motor de acordo com a idade dele. Isso tudo em relação à avaliação, tá? Em relação à intervenção, houveram ensaios clínicos bem interessantes. O primeiro deles é em relação à massagem tradicional chinesa, tá? Foi uma meta-análise com 6 ensaios clínicos, na verdade, que mostraram um bom resultado. 2 ensaios clínicos apresentaram um resultado da massagem chinesa similar ao resultado do alongamento passivo, tá? Porém, os 6 estudos que foram analisados nessa meta-análise tiveram alto risco de viés. Ou seja, eles tiveram vários fatores metodologicamente que prejudicaram os resultados desses estudos. Uma outra intervenção avaliada foi o alongamento passivo. Teve um ensaio clínico comparando com intervenções térmicas, né, bolsa térmica, e também com o movimento ativo, a estimulação ativa. O alongamento passivo apresentou uma melhora da amplitude de movimento no bebê, mas não mudou a rigidez do econ. Então, o que mostra é que ele poderia ser associado a outras intervenções. O grande problema é que esse ensaio clínico também teve um alto risco de viés. Metodologicamente, ele tinha grandes falhas. Houve também um ensaio clínico com manipulação visceral e neural, que mostrou também ótimos resultados para o ganho de amplitude de movimento. Um problema desse estudo é que teve um alto risco de viés por não ter tido um grupo controle. Então, mais um estudo que mostrou que parece que em alguns bebês intervenções viscerais e neurais vão poder ajudar muito, porém, nesse estudo específico, também com alto risco de viés, o que diminui a força da evidência. E a última intervenção avaliada foi em relação à fisioterapia. Um estudo descritivo onde fez um comparativo do torcicolor em indivíduos em bebês com torcicolor moderado e severo. E ele encontrou um parâmetro de melhora com aqueles bebês que receberam atendimento de fisioterapia. O único problema é que também teve um grande risco de viés pelo fato de não ter tido nesse estudo um grupo controle comparativo. Então, o que a gente tem nesse guideline de 2023 é que parece que tem possibilidades promissoras de alguns bebês responderem melhor com algumas intervenções e talvez associação de intervenções. Para isso, a gente precisa de estudos melhores, mais bem conduzidos, principalmente
que nos traz a identificação de qual subgrupo de bebê vai ser beneficiado com cada tipo específico de intervenção. Então, a avaliação da inclinação da cabeça pode ser medida por fotometria, conclusões do guideline. A FOS 2 deve ser incluída no processo de avaliação, que é a escala de acompanhamento do comportamento visual e da estimulação. A função do ECOM ganhou ainda mais evidência, aquele teste de função do ECOM. A partir daí eu posso montar um programa de fortalecimento dele, da função, de melhora da função. Quanto mais precocemente iniciado o tratamento, melhores os resultados. Reforça que a comunicação do terapeuta com a família, o engajamento da família no processo é extremamente relevante para os resultados. E aí a gente tem 5 fatores principais numa primeira linha de tratamento, que é a amplitude passiva de inclinação e rotação, a amplitude passiva, ativa também, movimento ativo, a simetria dos movimentos do bebê, as adaptações ambientais, por exemplo, mudança de lado do bebê no trocador, estimulações do bebê no ambiente de vida dele, além de instruções dos pais, tummy time, etc. E também essa educação de como orientar os pais, mostrando imagens, estimulando, como estimular os bebês, ensinar isso para os pais. Isso é as 5 diretrizes principais do tratamento de torcicolo muscular congênito. Além desses 5 fatores, intervenções complementares podem ser testadas e devem ser testadas. Então, o teste é da parte visceral, a parte neural. Se essa parte, quando a gente coloca em evidência, tem um ganho melhor do movimento e uma diminuição daquela reação do bebê. O diafragma, que é parte da nossa terceira aula, a gente vai falar muito sobre o diafragma. Então essas intervenções, elas podem e devem ser associadas numa avaliação. E caso o bebê responda bem, a gente vai introduzir isso também como um plano de tratamento para o bebê. Intervenções manuais em regiões específicas além do ECOM. Então o teste de rotação cervical, já expliquei para vocês, né? Trazer os pais para junto da execução é fundamental. Geralmente o que eu faço? Eu peço para o pai ir chamando o bebê, vindo para o lado da maca, o bebê vai olhando para o pai e eu vou e testo o final do movimento, o passivo, né? A amplitude final de movimento. Faço isso bilateralmente, tá? É importante, gente, qualquer teste que vocês forem realizar com o bebê, acalmar o bebê antes. Às vezes o bebê está irritado, chorando, aí o teste não é válido, tá? E eu gosto muito de prezar a experiência. Então tomem cuidado para vocês não fazerem um teste com o bebê chorando ou forçando demais, não é necessário. O objetivo que a gente tem que ter é melhorar a experiência do bebê junto com a amplitude de movimento dele, que ele passe a gostar em explorar aquele lado ao qual ele não explora. Então fiquem atentos a essa questão, tá? E não realizar o teste forçando o bebê chorando e esse tipo de coisa. Ao executar testes ativo e passivo, o terapeuta deve medir a fotometria, goniometria e mostrar para os pais isso e para ter isso como controle de tratamento. E além disso também, essas medições, elas devem ser feitas sempre respeitando o limite do bebê. Eu não vou num dia ganhar mais movimento porque eu forcei mais. Então, além do teste, eu tenho que procurar sentir o limite e olhar como que o bebê está se comportando quando eu chego naquela amplitude final, tanto de rotação, ativa e passiva, quanto também de inclinação. E tomar cuidado com as compensações, isso também é extremamente importante, tá? O parâmetro de rotação é um dos parâmetros mais importantes de confiabilidade, intra e interexaminador. E por isso é um parâmetro muito importante para a clínica. Toda sessão, eu tenho que testar para ver como que foi o resultado da estimulação em casa, como que o bebê está chegando. E geralmente eu faço um teste inicial e um teste no final da mesma sessão, para ver se houve algum ganho, tá? Sempre olhando o comportamento do bebê e levando em conta as compensações. Então, esse é o goniômetro, que é um dos parâmetros, né? Como mostra na tabela ao lado aqui, um parâmetro de alta confiabilidade intra-examinador, ou seja, se eu estiver medindo 2 vezes, ou inter-examinador, se eu ou um outro profissional fizer a mesma medição, possivelmente a gente vai achar valores bem próximos.
Porém, a inclinação também é um teste importante a se fazer. Tá? Fiquem atentos às compensações e não esqueçam de fazer a fotometria. E aqui vem uma revisão sistemática publicada em 2019, mostrando que a foto com o bebê na inclinação, ela também deve ser incluída, como eu já havia dito para vocês que o Guideline de 2023 já tinha trazido isso. E aqui, aquela mensuração do ângulo que eu falei para vocês, eu vou traçar uma linha entre os olhos do bebê, que vai passar por 2 pontos, né, os 2 olhos do bebê, e vou traçar uma linha na clavícula do bebê, Vou fazer comparativo de um lado com o outro. Geralmente, enquanto eu faço o teste com o bebê, eu peço o pai para bater a foto. E aí depois eu vou e traço no iPad na mesma hora essas 2 linhas e me dá um grau. E eu já coloco esse grau no prontuário do bebê e também dou essa avaliação, essa foto para os pais. É um parâmetro clínico bem relevante, tá? E a escala de função muscular, que é aquele teste, que eu mostrei para vocês. Nesse caso aqui da figura, é um bebê um pouco mais velho, né? Não é um bebê muito novinho, de 1, 2 meses, E aí ele tentando a cabeça, ela tende a ficar reta enquanto eu vou horizontalizando o corpo do bebê. E aqui é uma graduação de 0 a 5 graus, ou seja, de 6 pontos, né? Que a autora graduou isso referente ao tanto que a cabeça fica na vertical à medida que eu vou inclinando o bebê. Está aqui um artigo de validação desse teste de função muscular. Aqui a confiabilidade, né? Interexaminador e intraexaminador. Então, como vocês podem ver, uma alta confiabilidade desse teste de função do ECOM, tá? Então, é um teste para ser somado com os outros testes. A gente vai fazer, na verdade, um cluster de teste, né? Vários testes somados. Hoje eu uso também a termografia na clínica para ver como que tá, se tem algum lado que está mais com metabolismo aumentado que o outro, enfim. Geralmente, no lado da torcicolo, eu tenho um lado termicamente mais frio, né? Porque tem mais proteína ali, colágeno, no ECOM do músculo, né? No perimísio, como a gente viu no início da aula. E, consequentemente, proteína não esquenta, igual célula. Célula tem metabolismo. Então, o lado livre, geralmente, ele tem uma cor, uma coloração, né? Que a escala da termografia usa cores, uma coloração mais próxima do laranja, do vermelho, que são cores mais quentes, tá? Eu uso isso também como parâmetro de acompanhamento clínico, tá? Junto com todos esses testes. Alterações viscerais ou próximas do diafragma podem impactar a cervical. A gente vai ver muito isso na aula 3. Como o diafragma tem relação com a cervical, podendo gerar um diagnóstico diferencial de torcicolo muscular congênito, tá? Eu posso ter uma limitação de movimento cervical que é lá por causa do diafragma ou das vísceras diafragmáticas. Por exemplo, essa revisão publicada em 2019 pelo Ángel Oliva Pascoal Vaca e colaboradores trazem para a gente essa relação da parte visceral e da inervação do nervo frênico e do vago, que chegam na cervical, podendo contribuir com uma limitação de movimento cervical. Aqui do diafragma, um estudo publicado mostrando uma disfunção do diafragma interferindo na amplitude de movimento cervical. E o nosso objetivo maior, sempre, gente, é mudar experiências, criar novas conexões. Então, além de ganhar o movimento com o bebê, é ganhar esse movimento de forma agradável, que o bebê comece a explorar esse novo ambiente, essa nova amplitude cervical dele, ativa e passiva, sendo estimulado com coisas agradáveis, que eu vou trazer um benefício para o cérebro do bebê. Isso é peça-chave, gente, não é nada mecânico, a gente não trata robô, a gente trata bebês, seres humanos, que está com o cérebro em constante formação. Por isso que eu trouxe essa imagem para vocês. O nosso objetivo é ajustar essa orquestra cerebral, mudando as experiências. E lembre-se, uma avaliação bem feita é fundamental para a definição de qualquer intervenção. Isso é fundamental. E esse foi o conteúdo de hoje.
E tem muita gente aqui me perguntando se existe alguma solução ainda mais completa, alguma outra forma de se aprofundar ainda mais nos conteúdos sobre bebês. E na verdade, existe uma solução, que é o curso de Excelência Clínica em Bebê. Eu vou falar mais sobre ele na aula 3, mas por enquanto, o que eu quero que você faça é entre na comunidade para você poder tirar suas dúvidas e receber o material de apoio. Assistir a aula 1, caso você ainda não tenha assistido, vai lá na comunidade e deixe o seu depoimento sobre a aula e aproveite para tirar suas dúvidas. Vamos agora fazer um breve resumo do que foi visto nessa aula de hoje. Em relação ao torcicolo muscular congênito, a gente tem 3 guidelines muito importantes, onde trazem a importância de uma avaliação bem feita, da interação de testes clínicos e também de uma boa informação para os pais. Além disso, podemos testar na clínica posições e estimulações para que os pais possam fazer com os bebês em casa, otimizando assim os nossos resultados e melhorando o bebê de uma forma ainda mais rápida e segura. Além disso, no último guideline, trouxe a importância das possibilidades de testar influências, por exemplo, viscerais, neurais, e além disso, a gente colocou também na aula as possibilidades do diafragma e das vísceras próximas do diafragma, por exemplo, o estômago, o fígado, que podem, pelo fato de ter inervação frênica, estarem juntos de problemas cervicais. Esse é um resumo breve que eu acho que vai poder ajudá-los muito na avaliação e tomada de decisão clínica no tratamento de torcicolo muscular congênito. Amanhã, na aula 3, vamos conversar sobre o diafragma do bebê, desde a formação embrionária até a clínica. Não perca essa aula por nada, pois será uma aula com um conteúdo muito especial, de altíssimo nível que eu preparei para você, com os estudos mais recentes sobre o tema. Você vai descobrir o porquê que o diafragma é uma peça-chave no tratamento do bebê, um verdadeiro coringa. E assim, a gente vai chegando ao fim dessa aula. Então, não se esqueça de deixar seu depoimento e suas dúvidas na comunidade. Até amanhã, um grande abraço para você.